pessoal, essa é a segunda parte da aula 11, certo? Que é de resolução de exercícios, como forma de revisar a parte de eletrodinâmica. E nessa aula eu vou trazer duas questõezinhas que elas têm ideias um pouco diferentes, mas também um pouco complementares. E das questões que eu pude observar do material de vocês, eu estou pegando as que eu acho mais pertinentes, principalmente para o Enem, certo? Essa questão que eu trouxe, ela é uma questão que eu considero um pouquinho trabalhosa. Ela não tem muito cálculo, mas a ideia dela é um pouco específica. Vamos lá, em que consiste a questão? A 10ª questão dos exercícios propostos, certo? Lembrando novamente, aula 11. Vamos lá para o enunciado. Um rapaz montou um pequeno circuito utilizando 4 lâmpadas idênticas de dados nominais 5 watts e 12 volts. 5 watts e 12 volts, cada uma das 4 lâmpadas, que eu representei aqui, certo? 2 baterias de 12 volts, aqui as baterias, e pedaços de fios sem capa ou verniz, ou seja, os fios. O que é que quer dizer esse sem capa ou verniz? Quer dizer que os fios eles não são isolados. Por quê? Porque um fio que ele tem uma capa, ele é isolado. Geralmente nas extremidades dos fios ele não tem essa capa ou esse verniz, e aí ele estabelece o contato no circuito pelas extremidades. Mas no centro dele ele não é condutor, ele é isolado, certo? Nesse caso aqui não, nesse caso não tem capa ou verniz, ou seja, qualquer ponto desse fio é condutor. Se você fizer uma ligação, vai passar sem corrente. As resistências internas das baterias e dos fios de ligação são desprezíveis, ou seja, essas baterias elas não têm resistência interna para a gente. Num descuido, com o circuito ligado e as 4 lâmpadas acesas, o rapaz derrubou um pedaço de fio condutor sobre o circuito entre as lâmpadas indicadas com os números 3 e 4 e o fio de ligação das baterias, conforme mostra a figura. Aí ele pergunta o que é que acontece a partir desse momento. Norteando aqui vocês, o fio de curto-circuito que ele falou vai ser caído aqui, certo? Ligando esse trecho a esse trecho. Mas eu vou apagar porque vamos analisar primeiro o que é que está acontecendo aqui, antes. Pessoal, geralmente as questões trazem esses desenhos que eles procuram assemelhar mais com um contexto real, que eles trazem a representação da lâmpada como uma lâmpada mesmo, a representação da bateria como uma bateria mesmo. Isso aí pode acabar confundindo um pouco o aluno. Por quê? Porque geralmente o aluno ele está acostumado a trabalhar com circuitos teóricos, com aquela representaçãozinha de resistência, a representaçãozinha de BPP. Então, o que é que eu gostaria de aconselhar para vocês? Sempre que vocês pegarem uma situação dessa, que vocês não estão conseguindo enxergar o circuito adequadamente, tentem representar ela da forma que vocês estão mais acostumados. Vamos fazer com esse circuito. Primeiro, um fio em cima, certo? Com 2 baterias. Certo? Outra coisa que é importante vocês perceberem é que essa bateria está o positivo de um com o negativo da outra. Se vocês lembrarem, a corrente ela passaria nesse sentido, porque ela saindo do positivo e entrando no negativo, os dispositivos funcionam como geradores. Caso fosse ao contrário, seriam receptores, certo? E se por acaso você tivesse um invertido, uma dessas baterias seria um receptor e a outra seria um gerador. Então, nessa condição aqui, positivo de um com negativo de outro, é a condição em que os dois são receptores. E para serem geradores, para serem receptores, precisaria ter um outro gerador no circuito, que não é o caso aqui, são simplesmente esses 2 dispositivos. Vamos lá. A partir daqui, a gente desce um fio, certo? E esse fio ele se ramifica. E com relação às lâmpadas, sempre que vocês verem lâmpadas em questões, a maioria das vezes, principalmente essa representação dessas lâmpadas, que lembra um pouco aquelas lâmpadas amarelas, que é as lâmpadas do filamento de tungstênio,
essas lâmpadas elas são resistores, certo? Elas vão funcionar com base no efeito Joule. Então, vamos representar elas como resistores. Fazer uma representação mais familiar. Certo? Essa seria a representação mais teórica, vamos dizer assim, dessa ilustração, desse circuito. Pois bem, o que é que a gente percebe aqui? Primeiro, as lâmpadas. As lâmpadas, elas estão associadas em série. Perceba que é somente um fio que atravessa todas elas. Não existe uma ramificação que sinaliza por paralelo. Já para essas lâmpadas, se vocês observarem, existe sim uma ramificação nesses pontos. Se existe essa ramificação, então eu posso afirmar que esse trecho está em paralelo com esse. Porém, se você analisar somente esse trecho, essas duas lâmpadas elas estão em série. Então, deixa eu nomear as lâmpadas. Lâmpada 1, 2, lâmpada 3 e lâmpada 4. A lâmpada 1 está em série com a lâmpada 2, assim como a lâmpada 3 está em série com a lâmpada 4. E o conjunto de lâmpadas 1 e 2 está em paralelo com o conjunto de lâmpadas 3 e 4. A situação é mais ou menos essa. O que vocês sabem sobre resistores em paralelo? Bem, resistores em paralelo eles recebem a mesma DDP. Então, se esses dois geradores estão em série, a força eletromotriz equivalente é a soma deles, certo? E essa força eletromotriz equivalente, que no caso se cada um é 12 vai ser 24, ela vai ser jogada para esses dois trechos do circuito, porque eles estão em paralelo. Porque tem a ramificação, eles estão em paralelo. Certo? Então, cada um desses vai receber os 24 volts. Certo? Só porque como são duas lâmpadas e as lâmpadas são idênticas, essa voltagem vai ficar dividida. Então, cada uma dessas lâmpadas no circuito original vai receber 12 volts. Eu vou até sinalizar aqui 12 volts por lâmpada. Pronto. Essa é a situação que a gente vai ter no circuito original. Como eu havia dito, a ligação que ele fez acidentalmente foi mais ou menos assim, certo? Olhando dessa forma, parece algo meio confuso. Mas uma dica que eu tenho para dar para vocês é que sempre que tiver um fio que não passa nada por ele, por exemplo, o que é que esse fio está fazendo? Esse fio está conectando esse ponto a esse ponto. Então, algo equivalente a esse fio seria eu justamente pegar esses pontos e encostar. Seria a mesma coisa. Por quê? Porque se eu pego esse ponto e encosto nesse ponto, eu estou conectando eles. E se eu ligo um fio indo de um para outro, sem ter nada no intermédio, sem ter nada nesse fio, eu também estou conectando. Então, embora pareça algo estranho, mas vocês podem sim muito bem fazer isso. Quando vocês têm um fio que ele não tem nenhuma resistência, nenhum gerador, nada associado, vocês podem manipular ele, encurtar o tamanho ou aumentar o comprimento. Por quê? Porque se a resistência interna dele é desprezível, você não vai estar alterando nada no circuito. E é o que a gente vai fazer, a gente vai encurtar esse fio e considerar como se fosse somente esse ponto encostando nesse, para facilitar a visualização. Vou fazer aqui embaixo o novo desenho dessa situação que eu falei. A gente vai ter aqui uma lâmpada e aqui a outra lâmpada, certo? Eu vou encostar esse ponto nesse. Então, eu vou ter mais ou menos essa situação. Novamente, se eu conecto um fio, vou denominar esses pontos, vou chamar de ponto A e ponto B. Se eu conecto um fio entre A e B, é a mesma coisa que eu estar conectando A e B.
Como esse fio ele não tem resistência, não tem nada ligado a ele tem resistência desprezível, eu posso muito bem aumentar ou diminuir o comprimento sem alterar nada do circuito. Nesse caso, eu estou diminuindo o comprimento dele até esses pontos serem coincidentes, até um ficar em cima do outro, certo? Eu posso fazer isso, é um recurso que eu posso utilizar para facilitar a visualização do circuito. Bem, agora a gente obteve esse circuito aqui. O que é que ocorre? Cada uma dessas baterias, elas têm 12 volts, certo? Se vocês observarem, para essa conformação aqui do circuito, cada bateria está associada a uma dessas lâmpadas, certo? Seria uma lâmpada 3 e 4. 3 e 4. Como essa associação está em uma espécie de paralelo, a DDP que cada uma dessas lâmpadas joga vai ser a própria DDP da lâmpada, da bateria. Então, se essa bateria tem 12 volts, ela vai jogar 12 volts para essa lâmpada. Como essa tem 12 volts, ela joga 12 volts para essa lâmpada, certo? Porque está associado, é como se a associação fosse somente com aquela lâmpada. Dessas duas, cada uma se associa somente com uma bateria, não se associa com mais de uma bateria. Já com relação a essas outras duas, elas estão associadas com as duas baterias, certo? É como se as duas baterias estivessem com uma espécie de associação em paralelo, aliás, em série, com essas duas lâmpadas. Então, nesse caso, para essas duas lâmpadas, é como se nada tivesse se alterado. Eu vou continuar jogando 24 volts, e esses 24 volts vai ficar dividido em cada uma, ou seja, 12 e 12. Ora, se aqui eu havia dito que ficou 12 volts para cada, e aqui também ficou 12 volts para cada, eu vou ter 12 volts por lâmpada. Se eu tenho 12 volts por lâmpada aqui e 12 volts por lâmpada aqui, nada se alterou, porque a DDP, que a lâmpada está submetida, é ela que vai determinar a potência e, consequentemente, vai determinar o brilho. Então, os brilhos da lâmpada não vão se alterar. O item que traz isso para a gente é o item E. As 4 lâmpadas permanecem acesas sem qualquer alteração dos brilhos. Então, essa alternativa é o item E, certo? Outra coisa que dá para ressaltar para vocês é que dentro dessa noção de encurtar ou aumentar o comprimento de um fio, se vocês acham essa visualização um pouco dificultosa, eu poderia, depois de ter encurtado isso aqui, eu poderia ter afastado o fio, certo? E ficaria algo assim, percebam? Estava em contato, eu estiquei para separar. E aí dessa forma fica também bem mais fácil de vocês visualizarem a questão de que essa lâmpada ela está associada somente com essa bateria e essa lâmpada ela está associada somente com essa bateria. E como existe esse fio aqui, essas duas lâmpadas estão associadas com essas duas de baixo. A ideia basicamente é essa. O que vocês têm que se atentar para resolver esse tipo de questão é que sempre que você tiver um fio conectando dois pontos de um circuito e esse fio não tem nada no seu caminho, a resistência dele é desprezível, você pode encurtar ele ou esticar ele ao seu modo para facilitar a visualização correta do circuito, certo? Isso aí não é algo incorreto, isso aí é uma forma de facilitar o desenho do circuito, tornar o desenho mais compreensível. É um recurso que vocês podem utilizar. Essa questão, a questão 10, é uma questão bem interessante. Poderia sim cair no Enem, principalmente por essa questão do fio acidental, né, que provocou uma ligação incorreta. Só porque seria uma questão considerada difícil, certo? Não seria uma questão fácil. Uma questão mais fácil seria a que a gente vai fazer agora. A que a gente vai fazer agora é a 7ª questão também dos exercícios propostos, certo? Lembrando que, pela lógica do Enem, uma questão mais difícil ela vale sim uma pontuação maior
Porém, você precisa acertar as questões mais fáceis daquele conteúdo. Por exemplo, se você pega uma questão difícil de gerador, acerta, mas errou uma questão fácil de gerador, fica subentendido que a difícil que você acertou foi chute. Porque como você sabe fazer uma difícil, você não sabe fazer uma fácil, certo? Então, para esse tipo de questão mais difícil, é importante resolver ela sim, mas é mais importante ainda acertar as fáceis daquele conteúdo. Vamos lá. Questão 7, exercício proposto. Vou pegar aqui 10, botar 7. Pronto, o que a questão nos diz? Encontra-se à venda no mercado de aparelhos elétricos um circuito simples constituído por uma lâmpada, fios e duas garras que podem ser conectadas aos polos de bateria, ou seja, simplesmente os pontos de conexão do circuito de bateria de um automóvel. Observa-se que, sob tensão de 12 volts, a lâmpada dissipa uma potência de 48 watts. Ora, ele nos disse que a lâmpada é 12 volts, 48 watts, certo? Entretanto, ao ser ligada em uma determinada bateria de 12 volts, observou-se uma elevada redução do brilho da lâmpada. Mediu-se então a corrente elétrica que deixava a bateria, encontrando-se 3 amperes. Aí ele pergunta, estando a lâmpada ligada na bateria, a DDP nos terminais da lâmpada em volts é. Algo que parece meio contraditório nessa questão, foi justamente o motivo de eu ter escolhido ela, é que a lâmpada, certo? A lâmpada ela vai estar ligada a uma bateria de força eletromotriz 12 volts. Entretanto, tem uma redução do brilho da lâmpada. Aí você pode ficar se questionando pelo seguinte: ora, se a especificação da bateria é para 12 volts, 48 watts, por que quando eu liguei numa bateria de 12 volts não brilhou os 48 watts, brilhou menos, teve redução do brilho? A resposta para isso é porque 12 volts é a DDP da bateria. Só porque você tem que considerar que em uma situação real, uma bateria ela tem sim uma resistência interna, que ele não menciona justamente porque ele quer que o aluno ele tenha essa noção, certo? De que numa situação real tem que ter uma resistência interna. E aí faz total sentido. Por quê? Porque se ele tem uma resistência interna, mesmo que a força eletromotriz dele seja 12 volts, ele não vai estar jogando 12 volts por circuito. Por quê? Porque parte dessa tensão vai estar sendo consumida pela resistência interna. Primeira coisa que vocês têm que perceber. Essas especificações da lâmpada que são dadas, elas geralmente são dadas em volts e watts. Só porque isso é algo muito inconstante, isso não quer dizer nada. Isso aqui está lhe dizendo que se a lâmpada for ligada a 12 volts, ela dissipa 48 watts. Porém, se você mudar a DDP, consequentemente você vai mudar a potência dissipada pela lâmpada. Então isso aqui não é parâmetro. Agora, se vocês pensarem um pouco o que é que não muda, mesmo que você coloque a lâmpada em vários circuitos, o que não vai mudar na lâmpada, vocês vão ver que a resistência da lâmpada ela não vai se alterar. Então, sempre que vocês pegarem as especificações em volts e watts, transforme isso para resistência, certo? Porque com a resistência você vai ter algo que não vai mudar na lâmpada. De que forma vocês podem fazer isso? Existe essa fórmula, P igual a U ao quadrado sobre R, que se vocês não se recordam bem, eu vou fazer aqui um esboço dela e vou apagar depois só para vocês terem um norte melhor. Vocês têm que a potência é corrente vezes a DDP, certo? E vocês têm que DDP é igual a RI, U igual a RI, certo? Se vocês isolarem o I, você tem que I igual a U sobre R. Se eu substituir esse I aqui, eu vou ter que P igual a U sobre R vezes R. Aliás, vezes U, certo? E quando eu fizer o produto U vezes U, eu vou ter que P igual a U ao quadrado sobre R, certo? É daí que vem essa fórmula. Você pode deduzir ou então você simplesmente memoriza, certo?
Então vamos lá. Potência, 48 watts. U ao quadrado. U é 12. 12 ao quadrado vai dar 144. Dividido por R. Se você inverter essa fração, fica R igual a 144 por 48. O R vai dar 3 ohms. Isso aqui é o que não muda na lâmpada, certo? Isso aqui é que, independente do seu circuito, vai permanecer o mesmo. Então, já que isso não muda, vamos colocar na nossa situação. Essa aqui é a nossa lâmpada com resistência igual a 3 ohms, certo? E aí, ele nos diz que, medindo a corrente que deixava a bateria, encontrou 3 amperes, certo? E aí ele quer a DDP nos terminais da lâmpada. Ora, se ele disse que a corrente vale 3 amperes, é só vocês lembrarem que U igual a R vezes I. A fórmula que eu usei já anteriormente para demonstrar essa daqui. Se o R vale 3 e o I vale 3, eu tenho que U vale 9 volts. Então, a DDP que essa lâmpada está submetida é 9 volts. E aí fica claro, as especificações dela são 12 volts, 48 watts. Ela não dissipa os 48 watts porque ela não está submetida a 12 volts, ela está submetida simplesmente a 9. Os outros 3 volts eles estão sendo consumidos pela resistência interna. E aí, inclusive, se a questão quisesse a resistência interna, seria possível encontrar. Por quê? Porque se a lâmpada está consumindo 9 e eram jogadas 12, está faltando 3, certo? Vamos de novo para U igual a RI. Só porque dessa vez eu vou chamar o R de Rzinho, porque eu estou querendo encontrar a resistência interna, certo? Eu sei que o U vale 3, porque é o que sobrou. A resistência interna é o que eu quero. E eu sei que a corrente vale 3. Então aqui eu encontro que a resistência interna ela vale 1 ampere. Certo? E aí existem vários contextos, várias perguntas, várias situações que esses conteúdos podem ser cobrados. Agora, essa questão das especificações da lâmpada, geralmente, pelo fato de o Enem ser algo bem contextualizado, e no contexto real você pega uma lâmpada com as especificações, você não encontra a resistência, então fiquem bem atentos a isso, porque é muito provável que questões que envolvam circuitos e envolvam lâmpadas vão trazer as especificações. E aí, já de imediato, vocês pegam as especificações e encontram a resistência. É o que não muda. Então, essas foram as duas questões que eram um pouco mais diferentes das demais, que é uma ideia bem interessante, bem parecida com o Enem. E essa foi a parte 2 da nossa aula 11.